Tava assistindo The Office e aí eu lembrei que eu tinha falado no segundo episódio que eu ia contar de fato como que tinha sido a minha trajetória de radicalização, e aí eu fui falar de outras coisas, tipo 2 episódios falando de coisas diferentes. E aí eu vou voltar agora, então esse aqui conecta com o segundo, e aí a gente volta pra nossa linha do tempo que eu falei que a gente ia fazer um negócio meio linear pra poder falar de radicalização, pra poder ficar mais simples, mas aí não ficou mais simples, né? Eu falei também naquele episódio que eu não ia falar de ano por ano, mas acabou que eu fiquei 25 minutos falando só de 2016 e da Dilma, e aí depois eu, enfim. Vamos pra 2018, né? Que aí o que aconteceu? A Anitta fez uma live com a Gabriela Prioli, tentando entender do que se tratava política, esquerda-direita e princípios básicos de política. E basicamente ali elas falam da tripartição dos poderes e tal. E o que é isso? Eu sugiro que você vá lá ver pra ver alguém falando melhor do que eu. Mas aí também hoje em dia eu já tô vendo uma galera que é oposta a Gabriela Prioli, então, tipo, eu não deveria estar indicando exatamente ela. Só que ao longo de todo o meu tempo de radicalização, foi um negócio, tipo assim, eu entrando em contato de alguma forma e aí encontrando outros pontos de vista, que eu acho que são extremamente importantes, não ficar preso à sua bolha, né? Então, o que me aconteceu? Entrei em contato através da Gabriela Prioli. Aí comecei a acompanhar muito ela. E naquela época também tinha acabado de chegar a CNN no Brasil. E aí comecei a assistir e ficar tipo assim, mano, a CNN é um canal, eu acho que é americano, de Estados Unidos, estadunidense, não gosto de americano para Estados Unidos, mas estadunidense. E aí basicamente eu não posso gostar dele, sabe? Não gosto da Globo e não posso gostar dele também. Mas aí tinha uma proposta diferente, tipo, já não tava, já tava diferente da Globo, sabe? Já tava saindo ali, tinha uma sensação de que tava perdendo um monopólio ali e tal. Mas eu sabia que eu também não podia, né, gostar do que tava acontecendo ali. Mas a primeira coisa que eles fizeram que bombaram de fato ali foi treta, né? Porque treta é um negócio assim que vai embora. E aí, ali eu vi, foi ali que eu conheci a Gabriela Prioli, que ela tava discutindo, acho que com o Caio Coppola, e aí o apresentador começou a intervir no debate, porque o Caio Coppola era fraco demais pra Gabriela Prioli. E eu achando que ela era, tipo, super, uau, esquerdista. E eu já tinha, né, nessa altura eu já tava ali me colocando à esquerda. Mas, deixa eu fazer uma declaração aqui vergonhosa. Em 2018 eu votei no Amoedo. Isso é extremamente vergonhoso. Porque é o nível que eu tava, tipo, entrando em contato com a política, mas ao mesmo tempo, entende? Tipo, ainda extremamente bombardeado por aquela mídia que eu ainda achava a Dilma burra, sabe? Então, era ainda extremamente infestado desse pensamento. Então, eu tava ali olhando pra, tipo assim, eu acho que eu sou liberal e tal. E hoje em dia eu tenho um pensamento que eu acho que é meio que um caminho comum para todo mundo, tipo, você entra em contato com a política, você entra em contato através do liberalismo, porque é o que tem, tipo, em grande escala, é o que a TV joga na sua cara, é o que o YouTube tem de mais quantidade. E ao longo do tempo você vai, igual diz o Luigi, se fudendo com a vida e aí entrando em contato com outras coisas que falam assim, parça, não existe meritocracia, não tem como eu trabalhar mais e ganhar mais. Tipo, vou trabalhar mais e vou ganhar a mesma coisa. Não dá pra todo mundo ter a mesma coisa e a gente não existe meritocracia enquanto todo mundo não sair do mesmo lugar, né? Então tem gente que nasce herdeiro, já nasce mais bilionário, só vai ficar acumulando mais riqueza.
enquanto o resto, tipo, o cara que é um exemplo que o Gaio Fato usa bastante, é claro isso, o cara que levanta cedo na praia e se veste de Teletubbies ou de Homem-Aranha para poder vender algodão doce, ele já devia estar bilionário, porque ele trabalha muito, mas aí ele não merece receber mais, porque que é meritocracia. Isso para citar Gaio Fato exatamente com suas palavras, porque isso eu consigo fazer, porque eu assisto muito. E aí, se você não sabe de quem eu tô falando, Gustavo Gaiofato? Não tô falando merda, não. Gustavo Gaiofato, ele é um dos caras que me radicalizou. História Cabeluda. História Pública é o Ian Neves, que é outro também. Dois maravilhosos, vai lá assistir, depois volta. E aí, pra não me deixar sozinho, pelo amor de Deus. E aí, basicamente, eu acredito nisso, e é por isso que eu tô falando aqui, que eu votei no Almoedo em 2018, porque até então eu também era bombardeado por aquela... tipo, o Lula tinha acabado de ser preso, ainda pra mim era tipo assim, não gosto do Lula, mas nem fudendo que eu gosto do Bolsonaro, tipo, ainda preferiria o Lula, mas aí colocou o Haddad e eu tenho uma história particular que, tipo, é limitada, minha visão particular é limitada e foi o que fez eu não ter votado no Haddad naquela época, que foi eu não ter uma noção de política assim e tal, para poder entender o que acontecia. E o que aconteceu que me fez não votar no Haddad foi uma ciclovia no Jardim Helena, que o Haddad ele era prefeito de São Paulo nos 4 anos antes acho que na época, eu não vou lembrar agora exatamente o ano, nem vou pesquisar isso agora, mas eu acho que durante o governo Lula, do governo Dilma, ele foi prefeito de São Paulo. E aí, tipo, precedeu exatamente a tentativa dele de ser presidente do Brasil, endossado pelo Lula. E o que eu tinha visto naquele momento foi, parça, eu queria uma boa liderança aqui no PT. Eu nem ia achar ruim de votar no PT, mesmo com todo esse bombardeio de corrupção e tal. Só que me colocaram um cara que eu vi ele indo lá passear na quebrada para poder inaugurar uma ciclovia que ele tinha feito lá, que, tipo, basicamente pintaram a calçada, sabe? Tipo, não tinha sido exatamente fazer uma ciclovia. É porque pegou tipo assim, vamos aumentar a mobilidade de bicicletas dentro da quebrada, e aí, tipo, ao invés de... Eu não sei, sabe? Eu não sei como é ser prefeito, eu não sei o que seria uma coisa boa. Mas eu sei que o que eu vi foi, tipo assim, gastou sei lá quanto com tinta e eu caí nesse discurso também, entendeu? Eu tava lá olhando pra isso e falando, nossa, e vem me falar que esse cara é economista, hoje ele é ministro da Fazenda. E eu acredito nas pessoas que falam que ele é uma boa pessoa para ser ministro da Fazenda. Mas eu sei que isso também é muito mais eu delegando o meu conhecimento do que propriamente eu indo lá e pesquisar, porque eu não vou fazer isso, eu não vou ir pesquisar qual vai ser, vou ver quais vão ser as medidas dele, entende? É o que dá pra ter, e eu não tô feliz, tipo, com o governo todo falando, amém pra tudo, sabe? Mas eu acho importante isso, mas é melhor do que Paulo Guedes, sabe? Muito longe melhor. E eu espero que seja. Espero que na vida prática isso se prove, mas a gente só vai saber depois que acontecer, né? Mas assim, o que eu tô dizendo naquele momento entrou no meu julgamento essa questão de que o cara simplesmente pintou lá a calçada das pessoas de vermelho, fez uma ciclovia que feia pra cacete e não aumentou a coisa das pessoas, tipo, a mobilidade das pessoas. Claramente não, tipo, na verdade acabou até com umas calçadas lá, tipo, poderia as pessoas, sei lá, ou andar ou enfim, não sei, entende? A questão é que eu não sei o quanto que isso afetou a quebrada, mas ele também não sabe. Ele foi lá pra poder, tipo, correr lá e ele é político, entende?
Ele não estava lá para saber qual que era a real questão que deveria acontecer ali para poder melhorar de fato a vida das pessoas ali naquele ambiente. Na minha opinião, o que deveria acontecer ali no Helena, e o que eu já conversei até com meu primo sobre isso, é que o que a gente vê em São Paulo acontecendo, e é a única... Eu só posso falar de um certo ponto ali, que é o que eu presencio, que é o que eu cresci vendo acontecer. Todas as coisas que a gente tem para fazer em São Paulo ali, se a gente quiser sair, por exemplo, tem alguns rolês que dá para fazer ali na cidade de São Paulo, ali na Helena. Então, Jardim Helena, São Miguel, Zona Leste de São Paulo. A gente pode ir para rolê ali, num geral são ou é forró, ou é pagode, ou é funk. E aí, se a gente quiser ter alguma coisa diferente, por exemplo, e ainda é um ambiente também, por exemplo, meu primo que é gay não tem muita opção ali, entende? Se ele quiser, e todas as vezes que a gente quer fazer alguma coisa de diferente, alguma coisa com uma representatividade maior, LGBTQIA+, algum rolê, balada gay, coisas assim, a gente tem que ir pro centro. E eu tô falando disso especificamente porque, como eu falei, o espectro que eu consigo ver ali da cidade. Mas isso não é só para questão de festas, né? Questão de cinema, questão de entretenimento. Por exemplo, agora fizeram lá um parque. Mas um parque pode ter lá os esportes e tal. Não tem um cinema, não tem um shopping, não tem o shopping mais próximo que tem, sei lá, Itaquera ou Tatuapé ou Guarulhos. Eu não sei em questão de tipo distância qual é o mais perto, mas isso é o mais perto que eu sei que existe, assim. Eu acho que o mais perto seria Tatuapé, porque dá pra pegar ali o trem e ir até lá no Tatuapé, mas enfim. O ponto é que, pra mim, o que poderia acontecer para realmente fazer com que... mais uma coisa importante, antes de entrar nessa questão do que eu acho que deve acontecer, mas o que já acontece é que para trabalho também, você tem uma certa limitação dentro da Zona Leste em si. Você tem algumas opções, você pode abrir um culto, né? Tem bastante culto lá. Você pode abrir uma barbearia, você pode abrir uma adega. Deixa eu pensar. Você pode trabalhar no Nagumo e pode, sei lá, de repente abrir uma lojinha e comprar no Brás e voltar ali e pagar. Eu acho que, não sei se isso acontece, de alguém que... Eu sei que acontece, né? Eu sei que tem lojas ali que vão, compra no Brás e volta para vender ali mais caro, mas assim, a pessoa também pode ir pro Brás comprar, então é meio que pra, sei lá, inclusive a gente já entrei nessa conversa até com a minha namorada, tipo, eu não sei como que essas lojas continuam abertas, sabe? Eu não sei como que elas continuam lucrando, porque eu acho que a pessoa sabe o que acontece, entende? É claro que pra uma pessoa, tipo, eu moro aqui perto, vou comprar e não sei o que, é mais fácil eu ir aqui do que ir no Brás, óbvio, mas se ela, sei lá, tirar um dia, se ela tiver tempo, né, pensando em toda essa questão que ela tem que trabalhar, ela não pode se dar o luxo de tirar um dia, ir lá no Brás e comprar não sei quantas coisas, mas enfim. Eu acho que realmente ela tem, mas eu acho que é um lucro pequeno, sabe? Não sei se isso é suficiente para sustentar. Aparentemente sim, mas não sei se não é trambicagem também. Mas enfim, a outra questão é que as pessoas vão trabalhar, se elas quiserem alguma coisa, por exemplo, não sei, fazer outro tipo de trabalho. Meu primo fez cinema, minha namorada faz design, ela, tipo, vai trabalhar lá no Carrão. Meu primo tá indo procurar coisa, teve uma proposta lá no Ipiranga, e aí tipo, tem que atravessar São Paulo inteira para poder trabalhar, e a maioria das pessoas na Zona Leste, era esse o ponto que eu queria chegar, vão pro centro, e aí você tem trens lotados, metrôs lotados, e aí, de vez em quando também, o sucateamento desses meios de transporte também, de vez em quando as pessoas perdem trabalho por causa que falta energia, enfim, não vou nem entrar muito nesse mérito porque eu não acompanho muito, né, essa vida de lá, porque eu não sou de lá, mas eu tenho esse contato porque minha família inteira é de lá, minha namorada, e basicamente eu vivi, cresci
vendo a gente indo pra cinema, indo pra balada, indo pra tudo quanto é lugar no centro, né? Porque não tinha nada próximo ali que a gente pudesse fazer, a não ser que a gente fizesse a festa. Porque também é uma questão de tá em contato ali com pessoas que... O tipo de rolê que eu gosto particularmente é festa familiar, que não é muito familiar, tipo, tradicional brasileira. Tipo, a gente não, sei lá, eu não gosto muito do rolê que a gente pra ouvir sertanejo, sabe? Não gosto de sertanejo. Eu gosto da festa familiar, que é, tipo, as pessoas da minha família, mas meus primos, pessoal, assim, mais da minha idade, que não vai achar ruim de ouvir um funk putaria, que vai colocar ali uma pipoquinha e vai rebolar pra cacete, dançar um monte, luz apagada, ficando chapado e não sei o quê. Esse é o tipo de rolê que eu gosto. Então é festa familiar, mas não entende? Deu pra entender, né? E familiar no sentido de que eu conheço todo mundo que tá ali, sabe? Não gosto muito da ideia de... Já fui, né? Num mini baile que aconteceu uma vez. Nunca fui num baile, tipo, maiorzão e tal, esses bailes que são famosos, assim. Mas não tenho muita vontade também. Porque, sei lá, eu acho que é muita gente, acho que é um ambiente que eu particularmente não ia curtir por ficar muito tempo de pé. Não tem lugar pra sentar, é no meio da rua. E eu não vou escolher as músicas, isso é muito importante pra mim. Eu gosto de escolher as músicas, a playlist. Não necessariamente eu, mas as pessoas da minha família também têm um gosto parecido, sabe? Essas pessoas que gostam, por exemplo, de pipoquinha, a gente vai ouvir pipoquinha, vai ouvir coisas parecidas assim, e não vai ficar ouvindo, sei lá, como que fala? Funk ostentação, não gosto de funk ostentação, gosto de putaria. E aí, a gente acaba indo pro centro, né? E aí você vai pro centro, o que você tem que fazer? Inclusive a gente fez esses dias, foi pra Augusta. E aí a gente foi pro centro, chegou lá, era tipo 11 horas da noite, e aí o metrô fecha das meia-noite às 4 da manhã. E aí você não tem a opção de voltar entre esse horário, você fica até às 5, né? Você vai ter que voltar depois desse horário. E isso questão de entretenimento. Em questão de trabalho, você tem toda a dinâmica de você levantar cedo e trabalhar, né? Levar aí 2 horas de condução, dependendo de onde você trabalhar, e terminar o seu serviço, o seu expediente, e voltar para casa por 2 horas. Então a gente está falando de um horário de trabalho que eu duvido que alguém, né, da Zona Leste de São Paulo vá para o centro. Tipo, deve ter uma minoria de pessoas que consigam, sei lá, um cargo mais elevado assim, porque a gente ainda tem a questão do preconceito e tudo tal, e quantas pessoas realmente conseguem estudar, alcançar algum cargo assim e tal, mas a grande maioria deve ir para o centro para poder trabalhar para aqueles burguês, tendo uma escolaridade mais baixa e tal, porque não teve oportunidade na vida. E aí, as pessoas devem ter ali 8 horas de trabalho, né? Então aí você coloca mais 4 horas, porque são 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E a condução, muitas vezes, e é o que eu presencio da minha namorada, por exemplo, que ela ainda faz... ela não trabalha às 8 horas, mas eu vejo, tipo, o cansaço que isso dá já, né? Eu sei o cansaço que isso dá. Eu já fui fazer algumas coisas em São Paulo que eu passei, tipo, levei 2 horas para chegar, passei o dia inteiro fazendo, e aí voltei 2 horas para voltar, e aí a condução cansa muito mais, porque você sai do trabalho, eu particularmente, eu tô muito ativo na hora que eu saio do trabalho. Eu chego em casa e em 15 minutos eu chego em casa, porque eu moro em outra cidade, e eu tô tranquilo, né? Tô relaxado, né? Aí eu vou tomar banho e tal, vou descansar, mas às vezes eu também, no ano passado ainda, quando eu conseguia, que eu não tava sedentário, eu ia pro basquete, então eu ainda tinha essa empolgação. Não dá pra falar disso com uma pessoa que mora na Zona Leste, que vai trabalhar, fica 2 horas na condução, volta pra casa 2 horas, tá cansado demais e não tem tempo na vida, sabe? Não tem tempo na vida, não tem condição, não tem qualidade de vida. E aí isso tudo, essa volta toda pra chegar e falar assim, parça, qual é o prefeito de São Paulo que vai virar e vai falar assim, vou criar emprego na Zona Leste?
Vou criar emprego nas zonas periféricas, porque eu estou falando especificamente da Zona Leste, porque é onde eu moro, onde minha família mora, né? Eu moro em Extrema, mas o contato que eu tenho é com a Zona Leste. Mas eu sei que todas as zonas periféricas de São Paulo são desse jeito. Elas... não vou generalizar, não. Não sei de nada. O que eu sei é da Zona Leste. E eu sei que o que é uma coisa que eu sempre me perguntei é por que não coloca centro de entretenimento, sabe? Algum shopping, alguma coisa. Não necessariamente shopping também, para não efetivar, não aumentar assim, questão de consumismo e tal, mas sei lá, sabe? Levar algum centro de cultura, alguma coisa para a Zona Leste, para essas pessoas não precisarem ir até o centro para poder ter, sabe? Algum baile, alguma balada, alguma coisa. E principalmente trabalho, levar trabalho para a Zona Leste para as pessoas não precisarem migrar até o centro. Ah, mas aí você tá distanciando as pessoas. Sei lá se alguém vai ter um argumento desse, mas é tipo assim, as pessoas elas vivem juntas. Eu tava, por exemplo, na Augusta e é um lugar que você vê as pessoas ali, um bando de pleiba, né, fumando ali seu vapezinho, comentando de como as coisas deveriam ser diferentes, porque não sei o que, blá blá blá. E aí tem, tipo, às vezes passando por cima de gente dormindo na rua e prédio abandonado. Então essas pessoas elas não estão distanciadas por causa geograficamente onde elas estão. Elas estão distanciadas porque elas simplesmente não se interessam. E não adianta ter alguém ali passando fome ou sendo pobre na frente dela, porque ela não tá vendo. Não vai mudar isso, sabe? Então, vamos a Zona Leste ficar só com a Zona... Não é isso, sabe? Quando quiser ir pro centro, beleza, mas só ter essa opção é o problema. Não tem uma outra possibilidade de você ter entretenimento que não seja você se locomover. E isso causa todo esse tempo todo de transporte e tal, toda essa questão, que acaba sendo a maior parte do seu dia. E aí a gente tem todas as outras questões, de assédio, umas coisas assim bem mais pesadas, que eu não consigo entrar porque eu não convivo isso, né? Não tenho história para contar sobre isso, porque sou homem e todas as poucas vezes que eu tive que me locomover nesse vagão e tal, essas coisas, eu só vejo aquelas pessoas taradas que fica tipo olhando muito assim para as outras e tal, e é nojento, mas nunca presenciei assim algo pior, sabe? Inclusive acho que eu já sei do que eu vou falar no próximo episódio, mas deixa pro próximo episódio. Por enquanto, isso tudo foi só para falar porque que eu acabei sendo iludido em 2018 pela falácia, né, liberal de João Amoedo, que viria a sair do próprio partido, porque na verdade eu tava ali, eu votei ali num partido de extrema direita e só a história me contou isso, porque precisou passar aí algum tempo para poder entender, eu entrar em contato com outros pensamentos também e descobri que na verdade eu tava sendo leso. Mas é isso. No próximo episódio talvez a gente fale sobre alguma coisa. E é isso. Eu vou continuar falando.